Mas que calor da molesta nesse Planalto Central. Ei, Chum, o que você está fazendo aqui? Eu vim construir Brasília, vim lá no Ceará. Eu sou um candango. O cara tá doido. E aí, galera, só de boas? Vamos lá. Temos aqui um roteiro de estudo para a nossa atividade avaliativa de amanhã. Nosso teste de amanhã, né? Peraí. Meu Deus! Deu uma ventania aqui que vai derrubar a casa. Ihu! Beleza, galerinha, quinto ano, bom que vocês estão aqui. Amanhã nós temos nossa atividade avaliativa e eu preparei um roteiro com os principais tópicos para você estudar aqui. Não é uma revisão de conteúdos, não vou dar a aula novamente, só vou colocar aqui os tópicos principais que vão ser cobrados, né? Hoje eu vou usar o meu chapeuzinho de nordestino, de caboclo do mato, para falar aqui sobre o governo JK, a Guerra Fria, o governo Jango Jânio e o golpe civil-militar. Pessoal, vamos lá. Governo Juscelino Kubitschek. Se você não souber como escrever, pode jogar só o JK que eu vou aceitar, ok? O que nós estudamos, o que nós falamos sobre o governo JK? Nós falamos que durante os 5 anos que ele governou, 1956, 57, 58, 59, 1960, 5 anos de governo. Na época o presidente ficava só 5 anos, não tinha reeleição, né? Durante esses 5 anos, JK fez, né, muita coisa. Uma das principais ações aqui, pessoal, foi o crescimento da indústria. O Brasil começou a ter muitas indústrias, o Brasil começou a se industrializar. Já tinha algumas indústrias, né? Nós vimos que desde a época de Getúlio Vargas começou a crescer as indústrias no Brasil, mas durante o governo JK nós temos um tipo específico de indústria, né? Que é os bens de consumo duráveis. Vocês se lembram que na época do governo Vargas a indústria era de base, a base para outras indústrias, né? Agora, na época do governo JK, é a indústria de bens de consumos duráveis. Então, eletrodomésticos como geladeiras, liquidificadores, filtros de água, freezers, fogões, máquinas de lavar talher, né? Esses tipos de fábricas vieram para o Brasil. Algumas até foram criadas aqui, né? Marcas brasileiras, mas muitas empresas dessas vieram para o Brasil. Principalmente as empresas de automóveis, né? A gente chama de setor automobilístico, né? Criação de carros, caminhões, carretas, ônibus, foi uma das áreas que mais cresceu. Várias empresas vieram para cá, a Volkswagen, a Chevrolet, a General Motors, a Fiat e outras empresas que hoje nem existem mais, né? No livro de vocês tem inclusive o nome delas lá. Inclusive, foi nessa época que se começou a construir um monte de estradas, rodovias no Brasil. Talvez uma das mais famosas, pessoal, é a que nós conhecemos, passa aqui na nossa cidade, a BR-153, a chamada Belém-Brasília, ligando, né, a nova capital até a região norte do Brasil. Como que o JK fez para que o Brasil crescesse tanto assim em pouco tempo? O Brasil não tinha tanto dinheiro assim, então teve que pegar dinheiro emprestado, né? Empréstimos. Então, para acelerar o crescimento do país e atrair empresas estrangeiras, pegou empréstimos
e concedeu benefícios fiscais. Mas professor, eu não sei o que é benefício fiscal. Cara, é fácil, né? Vocês já devem ter ouvido falar numa palavrinha que dá até medo na gente, né? Chama-se imposto. Imposto. Todo mundo paga imposto para comprar, imposto para vender. E aí o que o JK falava? Ô empresa, vem para cá. Nós vamos te dar esse terreno aqui e vocês podem vir e ficar 50 anos sem pagar imposto. E a gente promete que não vai aumentar muito o salário dos trabalhadores para que vocês possam pagar barato na mão de obra. Além disso, nós vamos construir estrada, vamos construir hidrelétrica, né, para gerar energia. Então, vem para cá, que a gente vai te dar esses benefícios fiscais. Por um lado foi bom, porque muitas empresas realmente vieram, né? Isso gerou muito emprego, muito trabalho, as pessoas com emprego recebem um salário, melhora de vida, né? Diminuiu muito a pobreza no Brasil. Por outro lado, o Brasil acabou se endividando bastante, pegamos muito dinheiro emprestado, inclusive para construir a nova capital, para construir estradas, para construir usinas hidrelétricas, para construir aeroportos e etc. Também foi durante o governo J.K. Juscelino Kubitschek que se construiu Brasília, a nova capital federal. Pessoal, Brasília foi construída onde ela é, por quê? Olha, há muito tempo se fala que deveria construir uma capital no interior do Brasil, né? Desde a época da primeira Constituição, lá com Dom Pedro I, lá em 1824. Falava, né? Por quê, pessoal? Quais são os motivos que vão levar o JK a construir essa nova capital? Um dos primeiros motivos era que a maior parte do Brasil que se desenvolvia, que crescia, era as regiões próximas ao litoral, principalmente as regiões de São Paulo, Rio de Janeiro, a região sul e também o estado de Minas Gerais. Para fazer com que esse desenvolvimento viesse para regiões mais interioranas do país, né? Então pensou-se em construir uma capital aqui no Planalto Central, né? No centro-oeste do país. Além disso, pessoal, imagina comigo aqui, não sei se vai dar para fazer um desenho, mas olha aqui, o Brasil aqui, nossa, ficou feio demais esse Brasil, vou tentar mais uma vez, né? Deixa eu ver. Aqui está o Brasil. Imagine que isso aqui é o Brasil, tá, pessoal? Imagine que a capital é aqui no Rio de Janeiro. Olha como era distante outras regiões do Brasil da capital. Então, levar a capital para o interior fazia com que ela ficasse mais próxima de todas as outras regiões. É o que se falava na época de integração nacional, fazer com que a capital do país ficasse mais próxima daquelas regiões mais distantes e mais isoladas do nosso país. E também tinha um fator militar, um fator de defesa. Em casos de guerra, pessoal, uma capital, um centro do poder, um governo que está no litoral, na praia, é muito fácil de ser bombardeado, de ser atacado, de ser invadido. Então trazer aqui a capital 1.400, 1.500 quilômetros para o interior facilitaria também a defesa. Hoje em dia, ninguém pensa que o Brasil vai entrar em uma guerra, mas vocês se lembram que nós falamos que estava acontecendo uma guerra diferente, o mundo inteiro estava nessa guerra mais ou menos, né? A chamada Guerra Fria. Epa! Então, pessoal, esses são os motivos que levaram o presidente JK a fazer essa nova capital. Gente, para construir essa capital em 3 anos, né, que foi 3 anos a duração da construção dela, foi muito dinheiro gasto e muitos milhares de trabalhadores, principalmente pessoas que vinham do Nordeste ou da região Norte, pessoas que não tinham muita condição financeira, os chamados candangos, e foram lá para a região para trabalhar como pedreiro, como servente, né?
para trabalhar, para construir aquela capital realmente. Vamos lá. Além desse crescimento econômico, além das pessoas terem mais empregos, uma coisa que mudou muito foi o estilo de vida das pessoas, galera. Por exemplo, se antes as cozinhas eram sujas, fedidas, ficavam no fundo das casas, agora as cozinhas se tornam modernas, com eletrodomésticos, com fogão a gás, com geladeiras, inclusive aquele modelo de cozinha americana. Depois pergunta para sua mãe, para seu pai, o que é uma cozinha americana. Hoje em dia, aposto que muitos de vocês, quando recebem alguma pessoa mais próxima, algum parente, algum amigo, vamos para a cozinha ali, vamos comer uma coisinha aqui, né, os seus pais talvez, né, eu tenho esse costume. Chegou alguém aqui, fala, vamos passar um café ali, aí já oferece alguma coisa para comer. A própria casa das pessoas modificou-se. Além disso, a televisão, o aparelho de televisão começa a ficar cada vez mais comum, e até mesmo emissoras, né, canais de televisão brasileiros começam também a mudar a vida das pessoas. Agora, depois do serviço, quando as pessoas vão para casa, reúnem as famílias, sentam-se nas salas e vão assistir as novelas ou os jornais, né? Além disso, pessoal, a roupa muda, a música mudou, agora tem estilos como rock and roll, né? O Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, o jazz, músicas americanas que fazem muito sucesso, começam a ficar cada vez mais populares no Brasil. No Brasil começa a chegar Coca-Cola, chiclete, começa a se falar palavras americanizadas, bye, ok, né, love you. E os filmes de Hollywood também ficam cada vez mais famosos aqui no nosso país. Mas também teve cultura brasileira sendo criada. A bossa nova, eu mostrei para vocês, né? Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Sérgio Mendes. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Uma música nova, né? Que falava de coisas alegres, felizes, bacanas. Uma música complexa, tocada por músicos muito competentes. E também uma nova forma de se fazer cinema, chamado no Brasil de cinema novo, né? O cinema novo, pessoal, buscava filmar filmes mais realistas, que mostrava a pobreza, a miséria, a prostituição, o racismo. E esses filmes ficaram muito famosos na época, né? Milhões de pessoas iam ao cinema assistir os filmes de Glauber Rocha, não sei o quê, Deus e o Diabo na Terra de Vera Cruz, na Terra do Sol, Terra em Transe, filmes que fizeram muito sucesso, né? Lampião, O Cangaceiro. Então, pessoal, essa época em que o Brasil tinha novos estilos musicais, a bossa nova, que o Brasil tinha novos cineastas, diretores de cinemas que fizeram um grande sucesso, inclusive fora do Brasil. Essa época em que o Brasil cresceu muito a economia, que as pessoas tinham emprego, essa época que se construiu uma nova capital, uma capital que tinha o formato de um avião, né? Pode ver que lá em Brasília tem a asa sul, a asa norte, um avião que ia levar a modernidade para todo o Brasil. Essa época que os brasileiros acreditaram por um tempo que o Brasil iria se tornar um país rico, poderoso, desenvolvido, é chamada de Anos Dourados. O Brasil ganhou a Copa do Mundo, primeira vez que o Brasil ganhou a Copa do Mundo de futebol, 1958, Garrincha, Pelé, metendo gol, né? Brasil aqui, ganhando a Copa do Mundo, capital nova, crescimento econômico, mudanças na vida das pessoas. Isso, né, caracteriza esta expressão, anos dourados, anos maravilhosos, anos riquíssimos, anos que não poderiam ter acabado. Beleza? Continuemos. Guerra Fria. Professor, Guerra Fria não está no livro, não está no livro não, mas eu pedi uma pesquisa e trabalhei com vocês em sala de aula. O que é a Guerra Fria? Pessoal, depois que acaba a Segunda Guerra Mundial, nós vimos, o Brasil até participou, começa uma disputa entre os dois países que ficaram mais ricos no mundo. De um lado, os Estados Unidos da América, representavam um sistema capitalista
onde as pessoas podiam abrir empresas, né? As pessoas queriam ganhar lucro, tinham liberdades, podiam falar o que quisesse, podia escrever o livro que quisesse, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética, representava o comunismo, onde o governo tomava conta de tudo, o governo determinava tudo, e etc, né? Então havia uma disputa, pessoal, para ver qual era o país mais rico, para ver qual país tinha maior tecnologia, para ver qual país ia para o espaço primeiro, qual país tinha os melhores soldados, os melhores atletas, e essa guerra durou quase 40 anos. E é uma guerra interessante, porque os dois países desenvolveram bombas nucleares, bombas atômicas, armas que explodiam uma cidade inteira em pouco menos de 1 minuto. Uma cidade como Anápolis, assim, de 400 mil habitantes, era varrida do mapa. Então eram duas potências, duas superpotências econômicas e militares. Esses países eram tão poderosos que eles sabiam que se eles enfrentassem um ao outro diretamente, o mundo poderia acabar. O mundo, nosso planeta poderia se escafeder, a radiação ia acabar com a vida humana, né? Enfim, era uma guerra que ninguém queria que acontecesse de fato. Por isso que o termo dela é fria, existe porque não houve o calor da guerra entre os dois países. Não aconteceu confrontos diretos, né, entre Estados Unidos e União Soviética. Mas esses países se enfrentavam. Por exemplo, lá na Guerra da Coreia, teve soldados que os Estados Unidos mandou, a União Soviética manda soldados também. Teve a Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos manda soldados, a União Soviética manda também, cada um luta de um lado, né? Teve aqui a Revolução Cubana, um monte de guerras que aconteceram na África, ou seja, foi uma guerra fria entre os dois maiores países, mas em países mais pobres ela foi bem quente, ok? Beleza. E no auge da Guerra Fria, quando essa guerra aqui está quase explodindo, uma guerra de verdade, entra no governo Jânio Quadros e João Goulart. E, cara, esses anos dourados aqui já não eram tão dourados assim. Quando o presidente o JK, deixa o governo, tem as eleições, o Brasil já não estava tão bem assim. A economia já não crescia tanto. A inflação, aquilo que nós falamos que o dinheiro desvalorizava, já aumentava bastante. E havia uma tensão política aqui, né? Havia um grupo que defendia o comunismo, havia um grupo que defendia o capitalismo e aquela coisa, aquela briga política que nunca acaba no Brasil, né? Isso fez com que esses dois presidentes tivessem muita dificuldade de governar. O presidente Jânio Quadros, inclusive, né, falava que iria varrer a corrupção do país, né? Eu tinha até aquele jingle, aquele slogan dele, né? Varre, varre, vassourinha, né? Só que ele ficou apenas 7 meses no governo, ele vai renunciar à presidência. O presidente João Goulart vai ter muita dificuldade de governar, ele não tinha quase que apoio nenhum, estava muito complicado o governo dele, né? Estava uma situação muito complicada. Havia um medo do Brasil se tornar um país comunista, havia um medo do Brasil entrar para o lado da União Soviética. E aí, alguns setores aqui do Brasil, apoiados inclusive pelos Estados Unidos, fizeram um golpe militar. Um golpe militar. Em 1964, os militares, apoiados por setores da igreja, industriais, né, invadiram as principais cidades com os tanques de guerra, com as armas, nós mostramos as imagens, e expulsaram o presidente João Goulart. Deram um chutão na bunda dele, que teve que fugir lá para o Uruguai. Golpe ou revolução? Golpe ou revolução? Pessoal, foi um golpe político, mas tem pessoas que chamam de revolução. Quem chama de revolução é porque gosta disso, é porque gostou dos militares terem tomado o poder, mas isso não influencia nada o que realmente aconteceu.
Lembra quando nós falamos que aquela tal de Revolução de 30 que colocou o Vargas foi um golpe? Foi um golpe. Lembra quando nós falamos que a proclamação da República que expulsou Dom Pedro II foi um golpe? Foi um golpe. Também aqui, pessoal, foi um golpe político. Existia uma Constituição, existia um conjunto de leis, o presidente João Goulart estava dentro da lei, de repente ele foi expulso, ele foi obrigado a sair. Então foi um golpe militar, um golpe civil-militar, porque alguns civis, pessoas que não eram das Forças Armadas, também apoiaram esse acontecimento aqui. Para finalizar, né, existe uma expressão, que é até um livro, né, de um autor brasileiro, que criou a expressão Longa Noite dos Generais. Por que Longa Noite dos Generais? O golpe militar foi iniciado na madrugada. E os militares prometiam ficar um ano, pouco mais, né, do que um ano. Depois voltariam para a caserna, para os quartéis, ficariam quietos. Só que eles não saíram em um ano, ficaram 21 anos governando o Brasil. Os 5 presidentes que sucederam nesses 21 anos eram todos generais, por isso o nome Longa Noite dos Generais. Eles entraram, ficaram 21 anos no governo. E por que foi uma ditadura? Por que foi uma ditadura? Por quê, pessoal? Ditadura é um governo ilegal, é um governo que não estava na lei, que não estava previsto na lei. Além disso, os militares, para alterar as leis do Brasil, eles não consultavam a população. Não haviam eleições livres, né? Os deputados só podiam exercer o seu mandato se fossem apoiadores, né, do regime militar. Então, foi uma ditadura porque foi um governo que não estava previsto na lei e a população não participava diretamente das decisões políticas. Ah, mas não sei quem falou que é bom. Nós não estamos falando se foi bom ou ruim, nós estamos discutindo só os conceitos, ok, pessoal? Então espero que vocês tenham uma boa prova e tchau!